Gente, eu sempre tive medo de me mandarem pro psiquiatra. Ai, meu Deus. Eu confesso que foi assim a ameaça que eu recebi há muito tempo. Você tá ficando louca! Você vai pro psiquiatra, você devia ir pro psiquiatra. Menina, eu ouvi isso tanto tempo. E agora, gente, eu tô aqui do ladinho de uma linda deusa maravilhosa, médica psiquiatra. Anne Mesquita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu confesso que as pessoas não gostam muito de mim. Eu não entendo o porquê, porque eu sou psiquiatra e dá um medo, dá um susto. E a minha intenção é justamente essa, é trazer uma aproximação entre a psiquiatria, né, e os seres, assim, as pessoas, e falar, gente, calma, eu vou humanizar esse negócio, vocês vão ver como pode ser legal, porque eu enxergo a psiquiatria como um caminho de autodesenvolvimento e autoconhecimento, onde você mergulha em você para você resolver suas dores. Então, não é sobre remédio, né? O remédio é uma ferramenta. Enquanto você não sabe lidar com seus desequilíbrios emocionais, o remédio te ajuda para ele ser uma referência do que é saúde mental para você. Muitas pessoas nunca tiveram saúde mental na vida e elas confundem o sofrimento com a própria vida e elas nem sabem que estão sofrendo, porque estão acostumadas. Então, a psiquiatria, ela está chegando, né, na sociedade de um lugar muito mais acessível, onde a gente quebra tabus e a gente mostra que não é sobre ser louco, é sobre falar sobre a dor emocional que está ali e que a gente não tem espaço para falar. E que bom que a gente está numa era da informação, onde a gente pode, hoje em dia, falar sobre o que a gente sente. É muito lindo, amiga. E eu acho que a era da tecnologia tem tudo a ver com isso, né? Tipo, da gente poder expandir e falar sobre o que a gente sente, assim, nos podcasts da vida. Arrasou. Vocês estão entendendo, gente, como é que vai ser essa conexão do podcast Sucesso Consciente? É por isso que eu amo, né, esse podcast, que ele vem para expandir a consciência. Exato. Ele vem para tirar a gente das crenças, dos lugares comuns que não ajudam a gente a evoluir. Sim. Então, o podcast Sucesso Consciente, gente, ele veio para te trazer luz. E quando a gente ilumina, a gente também conhece as sombras. Totalmente. Então, eu já vou fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Como anda a sua saúde mental? Conta pra gente. Josi Cris aqui, cofundadora do Clube da Transformação e do podcast Sucesso Consciente, tendo a honra de receber essa amiga que já agarrei amor aqui em Floripa. Anne, conta pra gente quem é você e o que você veio fazer aqui, meu bem. O que eu vim fazer aqui no podcast ou na Terra, né? Na vida. Na vida. Gente, meu nome é Anne Mesquita, eu tenho 34 anos, eu sou maranhense, eu sou médica, né? Estudei medicina na UFPA em Belém, fiz psiquiatria em São Paulo. E por que eu fui para psiquiatria? Né? Eu tenho um histórico familiar onde minha avó cometeu suicídio quando eu tinha 8 anos. E a partir desse momento eu comecei a perceber que as dores emocionais podem nos matar. E aí eu falei, como assim? Minha avó se matou porque ela estava sem tratamento psiquiátrico. Mas aí, ao mesmo tempo, né, em 1990, quando tudo isso aconteceu, a psiquiatria ainda era vista muito como aquela área da medicina muito dura, que você toma o remédio e fica dopado, né? E hoje eu tento muito ancorar com os meus pacientes de que a medicação ela não tem que te dar efeito colateral. E se ela te der, eu vou estar aqui e a gente vai mudar o remédio, porque a intenção de um remédio psiquiátrico não é te dopar, é pelo contrário, é te dar ajuste emocional que você não sabe fazer. Então, o que eu vim fazer aqui, né? Eu vim trazer uma educação para a sociedade, né? Uma conscientização de que a psiquiatria ela pode ser uma aliada no seu processo de autoconhecimento e de amplificação, assim, de expansão de consciência e de aprofundamento espiritual, porque o que é bem-estar, né? O que é saúde mental? Foi o que você perguntou ainda agora para as pessoas, né? Como está a sua saúde mental? Mas como responder essa pergunta se eu nem sei o que é saúde mental? Excelente. Né? Então, já começa contando pra gente, né? Porque isso mesmo vai para um lugar de preconceito, né? Sim. Eu sou apaixonada, né, por todas as áreas do conhecimento, né? Eu vou muito para a área da psicologia, da psicanálise. Sim. E a psiquiatria é pouco falada. Sim. Né? É uma área que as pessoas têm medo, têm um preconceito, têm um julgamento. Tem um tabu. Porque muita gente tem medo de ser taxado como louco.
Isso é um dos medos gerais, assim, né? Uhum. No inconsciente coletivo. Total. Então, as pessoas, elas tentam, inclusive, se parecer normais, se enquadrando em padrões. E é aí que elas adoecem? E aí que elas realmente Adoecem. se perdem da própria essência. Espiritualmente, exato. Então, conta pra gente, como que a gente entende o que é saúde mental? Como que a gente olha pra saúde mental? Como que eu sei que não tá legal? Uhum. Hoje o meu trabalho ele é muito pautado na saúde mental das mulheres, né? Então foi um movimento fluido aonde eu comecei a atender, né, em 2020, ali no início da pandemia, e muita mulher, porque eu já me expressava muito no Instagram, né? E o que acontece é que eu comecei a perceber que as mulheres não tinham saúde mental, eu comecei a perceber que eu não tinha saúde mental. E eu falei, meu Deus, então o que é saúde mental? Saúde mental, gente, é um bem-estar emocional, onde você está bem. Você se sente bem com você se sente bem com o outro. Quando eu me sinto bem, eu consigo ser adulta de verdade, porque eu consigo me relacionar, me colocar, me posicionar, e eu consigo confiar no que eu faço, e eu consigo contribuir com a sociedade. Muitas pessoas que são empreendedoras estão tentando, né, empreender e que ficam presas dentro do medo, dentro da culpa, dentro da raiva, dentro da vergonha, dentro dos bloqueios, dentro dos traumas infantis que geram uma sensação de incapacidade, de insuficiência, de inferioridade, de não merecimento. Quando você está aqui dentro dessa prisão emocional de uma baixa frequência energética, você não está com saúde mental. Nossa. Entende? E é tanta gente que tá assim hoje, né? Tanta gente que tá assim hoje. Não é profundo? É. É profundo. Então, se você hoje não se sente capaz de colocar, você nem entende qual é o seu propósito, você não sabe nem quem você não sabe nem o que você vai fazer aqui, você tá sentindo que você tá no automático e que você tá exausto só fazendo o que disseram que você tinha que fazer, é sinal de que você não está nem ouvindo a sua essência, porque você nem sabe ainda se ouvir. Então, como é que você tem bem-estar emocional se você nem sabe ouvir suas emoções, porque você age muito mais pelo racional, pelo lógico, pelo que disseram que era o certo e o errado. Então, a psiquiatria é essa área dentro da medicina que os médicos em si têm muito preconceito com a psiquiatria, porque eles dizem que é uma área ainda galera, muito zen, não sei o que lá, que tudo pode, tudo é certo. Mas é que o certo para cada ser é o que faz ele ter bem-estar. Ou seja, o certo para você é o que faz você se sentir bem, né? E aí a gente traz a amplitude da existência, né? Desse lugar da permissividade, né? Do respeito às subjetividades, às diferenças. Então, ter saúde mental é um estado interno, né? De elevação espiritual. Onde Uau. você está no amor, onde você está na alegria, onde você está na disposição, onde você está numa paz, onde você... Não significa que você não vai ter conflitos. Você vai ter conflitos, você vai errar, você vai, às vezes, cair ali numa repetição de padrão, né? Mas eu costumo dizer que ter saúde mental... fazer um processo psiquiátrico, né? Atravessar um processo psiquiátrico, muitas pacientes minhas hoje atravessam, e eu também atravesso. Eu estou tomando medicação psiquiátrica há 3 anos e isso tem mudado muito a minha vida. É uma medicação para ansiedade. E eu costumo dizer que o remédio tira aquela voz negativa que está sempre te botando para baixo, que é bem o ego mesmo. É como se o ego fosse muito forte, ele está sempre te criticando, te julgando, te cobrando. Então, se você vive nessa masmorra de vício emocional negativo e pessimista, eu sinto te informar, mas talvez você não tenha saúde mental e você nem saiba. Nossa, eu tô chocada e tô analisando a minha vida. Vai, amiga, analisa. Eu faço isso diariamente. Olha só, é muito interessante, né? Eu trabalhei 9 anos, né, na área de segurança pública e por muitos destes anos eu trabalhei atuando num presídio feminino. E eu acompanhei de perto muitos casos Sim. psiquiátricos, né? Casos onde as pessoas tinham receitas de remédios controlados, né? E se não tinham, no presídio começavam a ter, né? Então é uma coisa muito comum de acontecer lá. Da pessoa realmente, assim, perder, né, toda a sanidade que tinha quando chega, porque é um ambiente, né, que um pouco
bem nocivo e bem Sim, perigoso, vamos pôr, para totalmente. nossa saúde, né? Então, Te mantém em alerta a constante. maioria, inclusive dos colegas de trabalho, Sim, estavam nesses quadros clínicos. sim, Por quê? Porque realmente são ambientes que são difíceis de lidar e não tem uma assistência e exato. não tem mecanismos, ferramentas para a gente se olhar e a gente perceber como está se sentindo. Sim, Para a gente perceber como é que a gente lida com isso. E eu tive preconceito, confesso, quando eu era mais novinha. Eu tinha muito preconceito de quem vivia, né, assim, às vezes tomando medicações. Mas hoje eu entendo que é justamente, inclusive, o uso de uma medicação que vai calar essa voz, como você falou, que realmente levaria a pessoa para um lugar muito mais perigoso, para um exatamente. lugar muito mais difícil, levaria lá para baixo e a pessoa talvez sozinha não ia conseguir se reerguer. Muitas vezes nós não temos recursos emocionais para a gente se reerguer do fundo do poço. Por quê? O que que é o recurso emocional? Né? Então, vamos falar agora por uma outra perspectiva o que é ter saúde mental. Né? Ter saúde mental. Quando é que eu vou ter uma alta psiquiátrica porque eu conquistei a minha tal saúde mental? Né? Então, você vai ter uma alta psiquiátrica, é o que eu falo para minhas pacientes, você vai ter uma alta psiquiátrica, mulher, quando você construir profundamente a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autonomia de escolha de vida, né? A sua autovalidação, onde você não precisa mais buscar validação externa ou agradar o outro para querer ser feliz, né? E é onde você vai conseguir praticar assim um autorrespeito profundo com você mesma, um autocuidado, onde você aprende a se enxergar. Eu costumo dizer que antes, quando eu via mulheres muito seguras de si, eu falava, nossa, como essa mulher se acha. Por quê? Porque eu não tinha saúde mental e eu achava que o normal era a mulher ser insegura, né? A mulher se sentir insuficiente, se sentir incapaz, achar que, nossa senhora, eu tenho que me encaixar aqui para as pessoas me parabenizarem. E aí o perfeccionismo, eu costumo dizer que ele deveria ser o nome de um diagnóstico. Porque o Uau! perfeccionismo, ele é a rigidez, é o controle, né, que te leva para um lugar onde você não consegue se conectar com a fluidez da sua alma e do seu espírito, porque você está em alerta constante o tempo inteiro, porque você, desde a sua infância, foi acostumado, ou foi muito cobrado, ou foi muito criticado, ou foi muito comparado, ou colocaram muitas expectativas em cima de você, e você precisou criar uma estrutura mental, psicológica, comportamental, de que o tempo inteiro tem alguém olhando para você. Então, você cria uma hipervigilância e você acaba desenvolvendo um estado de alerta constante. E isso faz com que você tenha medos e preocupações excessivas. E o que é o medo e a preocupação excessiva, se não a descrição perfeita do que é um transtorno de ansiedade generalizada. Uau! Não, gente, eu vou deixar o contato dela para vocês já marcarem uma consulta, porque é o que eu vou precisar fazer depois desse podcast. Imagina. Porque, na verdade, se a gente não cuidar, é muito fácil a gente ir para esse É lugar. muito fácil. A gente tá com hiperestímulos, né? Principalmente na era digital. E tem um tema que eu já quero puxar contigo, porque, gente, essa maravilhosa, além de ser a psiquiatra mais incrível que eu já conheci, ela também é empreendedora digital. Sim. E realmente as redes sociais, esse excesso de informação, esse bombardeio de estímulos que a gente tem o tempo todo, faz com que dê uma baladinha na nossa saúde mental, se a gente não cuidar, Totalmente, né? Fala totalmente. mais sobre isso pra gente. Sim, nós estamos vivendo um momento na sociedade onde nós nunca tivemos tantos estímulos como nesse momento existencial da humanidade. Tá? Então, nós estamos tendo uma necessidade de adaptação muito rápida, né, às informações, aos estímulos, e o burnout está aí para nos comprovar, né, o que é o burnout, né, uma sigla, né, que significa queimar em inglês e traduz muito o que é o esgotamento profissional
do ponto de vista, é um esgotamento psicológico, mental, físico, espiritual, né, onde você perde o seu bem-estar, né, e você perde também, a gente costuma dizer que quem precisa ir no psiquiatra é quem está perdendo a sua funcionalidade por conta do seu desequilíbrio emocional. Então, o meu medo não deixa eu apresentar um trabalho na faculdade, eu tirei 0. Ou então, a minha preocupação, a minha ansiedade não me permite dormir, agora eu não durmo mais, e aí eu tenho que tomar cerveja para dormir, aí eu já estou virando alcoólatra, e aí a gente fala, mas antigamente ninguém utilizava remédio psiquiátrico. Realmente, as pessoas morriam de cirrose, morriam todos. Quem é que não tem um familiar aqui de 30, 40 anos atrás que não era alcoólatra, porque não tinha remédio para ansiedade, essa pessoa não sabia lidar com as emoções, né? Então, como que esse excesso de informação hoje está vindo para a gente, trazendo prejuízos, né, na nossa saúde mental, porque é como se fosse assim, nós estamos sempre nos cobrando na sensação do fear of missing out, né? FOMO, que está faltando alguma coisa. Meu Deus, falta algo, falta algo. Então, o que é focar no que falta, se não o que Freud descreveu como neurose? Perfeito, perfeito. Né? Então, nós estamos todos neuróticos. Sim, na era digital. Nós vivemos num momento neurótico da sociedade contemporânea, pós-contemporânea, né? Onde a gente precisa tá se cobrando o tempo todo, e eu passei por 2 burnouts. Então, eu queria trazer até o olhar do porquê que eu decidi ir para um lugar de uma psiquiatria mais integrativa e por que hoje as minhas pacientes que vêm comigo, a gente tem 1h30, 2 horas de consulta a cada encontro, onde eu não consigo resumir a psiquiatria a uma medicação e muito menos a um diagnóstico, porque não é sobre diagnóstico. Eu, em São Paulo, fiz uma especialização na Santa Casa de São Paulo, em psicopatologia fenomenológica. O que é isso? É estudar o fenômeno do adoecimento, né? do transtorno, da dor, do sofrimento emocional. E eu também fui beber das fontes da antroposofia, né, da antroposofia médica, justamente porque eu estava questionando o modelo médico de como resumir o ser humano a um diagnóstico e um tratamento, e um remédio. Então, eu falei, não, eu preciso ter um olhar espiritual também para esse ser, um olhar para a alma desse ser, né? E isso me fez ir contra a corrente da medicina convencional, e eu entrei num lugar onde eu mergulhei profundo no meu caminho de autoconhecimento, onde eu encarei meus traumas, principalmente de rejeição, né, trauma de abandono, trauma de desamparo, aonde eu fui ver minha raiva que eu tinha do masculino, aonde eu vi todas as minhas relações abusivas e ai meu Deus. Então, você se coloca num lugar de vulnerabilidade, aonde você fala, eu tô aqui para olhar para ti, para te ajudar, porque eu também tô atravessando esse caminho, né? Então, é um caminho aonde nós não somos obrigados a dar conta de todos os BOs emocionais que atravessam a nossa vida, seja na sua perspectiva financeira, profissional, familiar, né? Às vezes vem uns BOs grandes e a gente nem sempre tem a estrutura emocional para lidar com eles. E eu costumo dizer que uma crise, ela pode ser vivida de 2 formas. Você pode viver uma crise sozinho e você se destrói diante dessa crise porque você vê que você está ineficiente mesmo em resolver aquilo, ou você pode pegar uma crise e se transformar e adquirir novas habilidades porque você está na crise e você fala, eu vou pedir ajuda, porque tem alguma coisa aqui que eu não sei fazer e é por isso que eu entrei em crise. Então, qual habilidade emocional me falta? Temperança, resiliência, né? Me falta compreensão, me falta perdoar, me falta entender o que é o amor. Então, eu costumo dizer que o final de um tratamento psiquiátrico é quando você entende que é tudo sobre o amor. Amar a si, amar o outro, amar o seu trabalho, amar, né? O amor, ele é o ponto máximo da psiquiatria e é ele que traz a cura. Então, todo o processo psiquiátrico atravessa também a cura das relações com sua mãe, com seu pai, com você mesmo, com o seu corpo, né? As redes sociais estão trazendo muito. Eu também, nossa, agora eu tô vendo que eu sou bem estudada, tá? Porque eu vou falar, eu fiz uma especialização na USP em transtornos alimentares. E por quê? Porque eu atravessei um transtorno alimentar, né? Eu até hoje nunca trouxe isso à tona, estou trazendo isso aqui agora quentinho para vocês, né? Sobre a minha questão de distorção de imagem corporal, aonde eu sempre me cobrei muito para ter um corpo magro, perfeito, e sempre foi muito difícil para mim me expor com relação ao meu corpo, porque eu sempre tive muita insegurança, e isso me fez fazer dietas estrondosas, né? E
correr vários quilômetros para compensar aquele chocolate de ontem, sempre numa compensação, numa cobrança. Então, as redes sociais trazem isso também, né? Nesse lugar da gente estar sempre olhando para a gente, se comparando. Então, os transtornos alimentares, eles são muito, né, estão crescendo muito na sociedade por conta da exposição do corpo dentro das redes sociais. Então, é mais um BO que está crescendo na sociedade, porque nós, mulheres, somos muito cobradas com relação ao senso estético, né? E eu costumo dizer, segundo o livro O Mito da Beleza, ele fala muito isso. A sociedade patriarcal, a forma que ela tem ainda de controlar essa potência que é ser mulher é dizendo que em algum lugar a mulher é insuficiente. Então, eles falaram, cara, hoje elas votam, hoje elas trabalham, hoje elas têm potência, hoje elas podem parir uma nova vida, elas são sensíveis, elas são lindas, elas são competentes. O que a gente vai fazer para mostrar para elas que elas não são tão boas? Vamos dizer que elas estão gordas. E assim, Uau. a gente vai quebrando totalmente a nossa autoestima, quebrando o nosso amor próprio, a gente fica no fundo do poço e é assim que a mulher vai perdendo saúde mental. Meu Deus. Nossa, eu tô assim, impactada, porque é tanto conteúdo maravilhoso que você trouxe que dá pra gente abrir para milhões de lugares, Sim, né? amiga. Porque você sabe, né, que você já participou, inclusive, de um dos Sim. Círculos das Deusas, né? É Sim. um grupo terapêutico para mulheres, né, que eu conduzo. Isso veio muito forte para mim também, o chamado para esse círculo, para ajudar com que as mulheres possam se ver na potência que de fato são. Sim. E não nos estereótipos, e não nos padrões estabelecidos, né? Então, eu ressoo muito com essa ideia, né? Da gente realmente não só se libertar, né? Libertar mesmo das amarras, das prisões, dos quadradinhos que nos colocaram, das caixinhas, né? Que tentaram para nos conter, para nos moldar, para impedir que a gente seja a potência que a gente já é, né? Mas, além disso, para que a gente possa, fazendo isso, conseguir inspirar outras mulheres a fazerem. E você já faz muito esse trabalho, principalmente nas redes sociais, né, Deusa? Então, eu queria até falar sobre isso, porque é impossível fazer um trabalho nas redes sociais se você não tem saúde mental. Perfeito. E eu diria também que você nunca será capaz de empreender de verdade se você não tiver saúde mental. Por quê? Né? Porque para você se posicionar na rede social, você tem que, primeiro, confiar em você. Segundo, você tem que confiar no que você fala. Terceiro, você tem que se permitir errar, você tem que ser vulnerável. Você tem que estar ali e sair do ego. Eu costumo dizer que eu só consegui ir para o Instagram quando eu saí daquele lugar de ficar assim, mas o que vão pensar? Ai, meu Deus, mas eu vou errar. Ai, será que isso aqui está arrumadinho? Ai, meu Deus. Não, peraí. Eu não estou aqui para que me vejam e digam que eu estou muito boa ou não estou muito boa nesse vídeo. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para entregar a consciência, para entregar a luz, para dar um insight para alguém. Se eu der um insight para alguém, já valeu a pena. Então, no dia que eu parei desse olhar ensimesmado para mim mesma, que é muito o olhar do ego, é muito esse olhar que está sempre te fazendo se sentir incapaz ou impotente, porque o ego ele quer nos separar do todo, ele é o oposto do amor. Então, quando você vai servir pelo amor, nossa Senhora, você vai que vai, porque você já entendeu que é sobre uma missão, você já entendeu que é sobre um servir, né? E é para isso que a gente veio para a Terra, para servir de inspiração. Então, se apropriar é como se fosse também, eu lembro que para mim, quando eu era muito insegura, eu não conseguia gravar vídeo no Instagram. Em 2018, 2017, eu ficava assim, não, mas o povo vai achar que eu tô me achando. Eu vou me achar, não quero me achar, eu quero ser humilde, né? E aí eu consegui fazer um trocadilho com essa palavra e eu falei, mas o que é se achar, se não se encontrar? Uau. O que é se encontrar, se não entender qual é a minha luz, mesmo eu tendo sombra? Então, esse é um trabalho que eu faço muito com minhas pacientes também, que é, cara, você tem luz e sombra, e só existe evolução emocional e espiritual, só existe autoconhecimento e autolapidação se você utilizar os seus defeitos como a matéria-prima, aonde você vai trabalhar em cima dos defeitos para você poder melhorar os seus defeitos. Então, eu diria aqui que quem tem medo de ir no psiquiatra é quem tem medo de olhar para suas sombras, porque tá tão ensimesmado só nas suas virtudes, jurando que só tem coisa boa ali, que não tem coragem de olhar
para aquilo que não está nada legal em você, mas que seu ego não deixa você olhar, porque você é tão inseguro que você acha que se alguém descobrir os seus defeitos, aí você não vai mais ter valor. Sendo que, na verdade, quando a gente tem mesmo essa capacidade de autovalidação, é quando a gente consegue falar: essa aqui sou eu por inteira. Esses defeitos, essas qualidades, o que vier aqui, se eu errar também, eu estou pelo menos mostrando para alguém que tudo bem errar nas câmeras. E aí a gente vai se colocando num lugar cada vez mais vulnerável. Tipo, pá, 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 pá. Né? Então, poxa, se eu tenho insegurança, se eu não confio em mim, se eu não quero mostrar meus defeitos, se eu quero mostrar só minha virtude, como é que eu vou empreender? Como é que eu vou pro Instagram? Não tem como. Então, talvez você ainda não conseguiu, porque você não tem saúde mental e você precisa passar comigo. E, às vezes, é um buraco tão profundo você ter medo, vergonha, culpa, porque isso vem de traumas de infância, de padrões de comportamento sobre as relações que você construiu ali na sua infância e adolescência, que é muito difícil quebrar algo que você está há 30, 40 anos repetidamente fazendo, já virou um padrão de comportamento inconsciente, ancestral, familiar, que às vezes sua bisavó faz e que você está aqui me dizendo: Ania, eu não quero mais ser assim, mas todo mundo na minha família é. E aí eu costumo falar que assim, cara, esse BO aí é tão grande que a gente vai precisar de uma medicação para diminuir um pouquinho aqui o teu medo, para a gente conseguir começar a conversar sobre isso, porque enquanto você está paralisado na dor, você não consegue caminhar no processo de autoconhecimento, não é verdade? Nossa, fantástico. Você explicou tudo. Eu adorei esse jeito que você trouxe. Então, na verdade, muitas vezes a medicação é para segurar o medo É, que a pessoa tem de encarar é, a própria verdade. é. E para ajudar ela a ir, porque para ela vencer esse medo, tem 30 anos que ela vive esse medo. Ela não vai vencer em 2 meses. Ela não vai vencer em 3 meses. Ela vai vencer em 2, 3, 4, 5 anos esse medo. Mas para ela não ter um prejuízo e ficar paralisada para não começar a empreender só daqui a 5 anos, eu vou te medicar. Esse medo vai sumir. E a gente vai começar a construir tua autoestima a partir do momento que o medo parar de te paralisar e tu começar a perceber que dá para caminhar na vida com menos medo e que as coisas não são perigosas. Não é Maravilhosa. lindo isso, Nossa, cara? É maravilhosa. E você é a libertador. primeira pessoa que eu falei de verdade, assim, Uhum, que eu fiquei impactada quando eu conheci, descobri que era psiquiatra, porque eu tinha muito ranço de eu psiquiatra sei. por conhecer pessoas Uhum. que realmente estavam naquele modelo antigo que a Sim, gente sabe, né? sim, Nada humanizado, sim. onde realmente só tentava enquadrar alguém em algum diagnóstico Uhum, para fazer um receituário, né, de um tarja preta, por exemplo. sim, E sem olhar para a alma dessa pessoa. E quando você trouxe que essa medicina que você serve, porque é uma medicina de cura, sim, né? amiga. E aí você olha para a alma da pessoa. Então, quando você é capaz de olhar para uma pessoa, para um ser humano, sem fragmentar ele, né? Uhum. Sem só rotular ele com alguma coisa, e entender que é um ser inteiro, que é um ser que está precisando desse apoio nesse momento. Porque só medicar não resolveria. Não resolve, Jamais. Iria deixar a jamais. pessoa dopada para sempre. E ela não fica dopada. Não, eu falo assim, no sentido, no torpor de não olhar. Quando você fala que você vai segurar na mão da pessoa Uhum. e a medicação vai ajudar a baixar, de repente, o medo, É só isso. para que a pessoa consiga olhar. Reme... Porque o que eu via antes, que eu acompanhei alguns casos, Sim, principalmente no serviço público, sim. amada, aí é um pouquinho mais embaixo, né? O Que é buraco. um complicadinho, assim. O que acontece? O profissional, ele não tinha essa humanização de conseguir olhar para aquele ser e ajudar ele a dar o passo. Ele só ficava até ali, até o medicamento. Eu E costumo. literalmente o medicamento sem você pegar na mão da pessoa e dar esses passos e convidar essa pessoa amorosamente para se acolher Uhum. e para atravessar isso, dizendo para ela que ela não está sozinha. Sim. O que acontece? Muitas vezes as pessoas vão para a medicação para se dopar. Eu Uhum. conheci muitas pessoas que queriam um medicamento como fuga da realidade. Porque aí dava um alíviozinho para não precisar suportar. Porque a pessoa ela não tinha estrutura para suportar
tantos desafios. traumas, tantos desafios que vêm muito antes, do sistema familiar, Sim. dos traumas de infância, de situações vividas, ou quando a pessoa passava por uma perda muito grande, um luto, um término muito sofrido de um relacionamento, de uma idealização, um negócio que deu errado, uma falência. Às vezes a pessoa ia para um buraco que realmente ia ser muito difícil dela sair sozinha. Exato. Então, foi tão lindo ouvir você falando que é possível, né? Ai, por mais psiquiatras como Ai, você, amiga, na amiga. vida, assim, Olha, no planeta. eu costumo dizer que qualquer profissional, né? A gente só leva o outro até onde a gente foi. Perfeito. Então, como é que eu vou conseguir levar um paciente, se eu sou psiquiatra, para um lugar de quebra de padrões ancestrais, se eu nem sei o que é isso? Porque eu não aprendi sobre quebra de padrão ancestral dentro da medicina. É isso que eu ia falar. Não foi, né? Eu fui morar na Ásia, né? Em 2017, eu mergulhei na medicina oriental, eu mergulhei no budismo, eu mergulhei no yoga, eu mergulhei na massagem, eu mergulhei na mindfulness, eu fui estudar mindfulness na USP para olhar com um olhar também mais integrativo, mais porém científico, e eu fui ampliando as minhas percepções para além da medicina, para além da academia médica, e isso hoje integra o meu trabalho como um todo, né? Nesse lugar onde eu digo, eu não estou aqui para ser psiquiatra, eu estou aqui para ajudar um ser a evoluir como ser humano e ele se desenvolver emocionalmente, ele ampliar as consciências dele do ponto de vista emocional, espiritual, se conectando cada vez mais com uma frequência de Deus, independente de qual seja o seu Deus, né? Então a gente está aqui para trazer cura verdadeira, e a cura verdadeira está dentro do paciente. Então ele precisa se conhecer. Só que ele não vai às vezes conseguir se conhecer estando dentro de uma depressão profunda depois de um término de um casamento. E ele só tá ali na dor, aí terminou esse casamento, tá ali, aí ele foi beber álcool, aí ele ficou mal, aí ele começou a namorar com um monte de mulher, aí ele se perde, porque ele tá tão consumido pela dor que ele não vai saber olhar com resiliência para aquilo e falar: a vida adulta é feita de ciclos e as minhas certezas, elas foram quebradas, então aqui eu vou ter que recomeçar. E às vezes nós não fomos ensinados a recomeçar porque ensinaram pra gente que a vida era uma escada que só subia, né? E a vida adulta ela é uma espiral. Perfeito. Então a gente sobe e desce, então saber lidar com crises e saber sustentar o desconforto é o que eu chamo de verdadeiramente adultecer. É quando você sabe lidar com a angústia, você sabe lidar com a frustração. É quando você começa a compreender os seus traumas, a compreender as suas dores e você utiliza a medicação. Hoje, para mim, o remédio psiquiátrico ele é só uma ferramenta que faz eu ajudar pessoas que estão em sofrimento emocional profundo. E eu diria que uma das situações que levam a gente para dores emocionais profundas, muitas vezes é o próprio caminho de autoconhecimento, porque você mergulhar no seu autoconhecimento é você olhar para dores ancestrais profundas da sua família. Às vezes, abusos sexuais é uma coisa muito frequente dentro do consultório, bloqueio sexual profundo, né, onde você não consegue lidar com aquilo. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, que vem numa família que ele é homossexual e a família é super conservadora, como é que eu lido com essa dor existencial de décadas, onde eu fui reprimido, onde eu fui violentado, onde eu vi meu pai batendo na minha mãe na minha infância inteira e eu comia para isso e hoje eu tenho compulsão alimentar. Então, quem é que precisa ir para um psiquiatra? Quem tem dores desse tamanho, amiga? Poxa, aí você vai me dizer que remédio não é importante, você só fala isso porque você nunca precisou. Exatamente. Porque antes de eu lidar com pessoas que estavam nesse estado, eu tinha preconceito também. Eu achava que era, assim, sabe, uma fraqueza, uma fuga, uma coisa, assim, supérflua, né? Não, porque que as pessoas... Mas depois, como eu te falei, de ter trabalhado, né, no presídio, principalmente no presídio feminino, onde eu acompanhei de perto algumas situações, algumas crises, algumas cenas, né, que me fizeram ter compaixão. É compaixão, amiga. Ter compaixão porque é um outro ser humano que está enfrentando coisas, tudo bem, causa e efeito, leis universais, né? Nós enfrentamos muitas coisas que nós causamos, até aí autorresponsabilidade, vida adulta, e muitas coisas que já foram causadas que a gente veio aqui para evoluir.
que a gente escolheu esse sistema, aí falando como consteladora, a gente escolheu esse sistema familiar porque ele tinha cada elemento, Sim, cada questão. Gente, todas as tretas que você enfrenta no teu sistema, a tua alma escolheu para evoluir nessa vida. sim. Talvez você não se lembre disso. Mas cada elemento, sabe? Aqueles defeitos do pai, da mãe, nossa, aquele padrão de comportamento que você julga, que você critica, que está em algum familiar seu, aquelas questões com teu irmão, a tua alma selecionou a dedo, fez Sim, assim, sabe? Minuciosamente sim. para viver. Porque são esses seres, essas pessoas, essas questões que vão fazer com que a tua alma tenha uma linda jornada de evolução, que vão fazer com que você supere e E, cresça. e isso só acontece quando você enxerga a existência como uma experiência de aprendizado Aprendizado contínuo, porque a contínuo. gente é uma continuação das Contínuo. histórias dos nossos Exato. ancestrais. Então a gente está aqui para aprender com as relações humanas, né? Nós somos seres sociáveis, a gente está aqui para trocar. Então, esses conflitos que existem nas relações, eles ensinam muito sobre os nossos traumas, sobre os nossos bloqueios, sobre as nossas questões que precisam ser resolvidas dentro da gente, porque se algo que o outro fez me incomoda, por que que me incomoda? A questão não é se focar no outro. Ah, mas ele fez isso. Não, mas por que que te incomoda o que ele faz? Olha para você. Tira o olho do outro, né? Você que não está sabendo lidar com o que ele faz, por que que você não sabe lidar com o que os outros fazem com você? Por que que tudo que o outro faz tira o teu centramento do ti? Então, o que é a psiquiatria também, se não uma ciência, né, médica linda, né, que permite com que a gente consiga utilizar medicações para tirar as pessoas de um sofrimento profundo, para que a partir de um lugar onde ela adquire dignidade humana, ela vai poder começar a se desenvolver como ser humano, na construção do seu autoconhecimento, da sua autoestima, né, na construção da sua autonomia de vida. E o que que a antroposofia fala disso? Na estruturação do seu eu, Uau. quem eu sou. A psiquiatria vai dar alta para quem fala, Anne, eu já sei quem eu sou, eu já sei do que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu entendi agora que minhas crises eram por isso, isso e isso, eu já entendi que eu vou ter que ser mais flexível, porque é sempre o mesmo aprendizado. Você vai ter que abrir mão do controle, você vai ter que entender que a vida é fluida, e eu costumo dizer que um paciente psiquiátrico ele tem muito medo da vida. E quando a gente adquire saúde mental, a gente flui com a vida, porque a gente não controla a vida, a gente sai do ego cada vez mais, porque é difícil quebrar esse ego aqui nessa vida, né? Vai precisar de mais algumas existências para a gente quebrar esse egozão nosso, mas a gente vai começando a falar, eu confio na vida, porque tem alguma força muito maior que eu que vai conduzir a vida. E quer saber? Eu quero é aprender a lidar com o que vem, ao invés de controlar o que vem. Só que para aprender a lidar com o que vem, você tem que ter muita estrutura emocional e aprender a, principalmente, respirar, né? Tipo, nossa, isso aqui me frustrou para um caramba. Mas deixa eu parar para pensar o que que isso quer me ensinar. Ao invés de eu reagir, espernear. Porque reagir e espernear é o que uma criança emocionalmente faz e não o que um adulto maduro que tem autorresponsabilidade consegue fazer. Então, eu costumo dizer que pacientes que estão em quadros de ansiedade, que estão em quadros depressivos, em quadros de burnout, eles não conseguem ter autorresponsabilidade. Então, às vezes, não tem nem como a gente cobrar a autorresponsabilidade de algumas pessoas, porque eu costumo dizer que, muitas vezes, quando o paciente está muito grave, que ele vem para a gente fala, eu falo para ele, às vezes, cara, você está tão exausto, pronto, vou dar um exemplo aqui, e vou imaginar aqui um exemplo. Vamos pensar numa pessoa que está exausta.
Eu atendo muitas pessoas de São Paulo assim. Pois Ela é. tá exausta com o trabalho, ela tá em burnout, ela tá em esgotamento, ela não consegue parar de pensar no trabalho, ela não consegue mais dormir. Quando dá domingo, ela já tá muito mal, porque segunda vai ter aula. Quem nunca levanta a mão aí? Né? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela não consegue mais. Ela tá sempre pensando que o chefe dela vai achar que ela tá insuficiente, que ela tem que fazer mais e que aí ela não pode parar. Então, ela começa a ter coração palpitando, pá, 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 pá. Ela começa a vomitar na hora que é pra ir pra coisa, né? Pro trabalho. Então, ela começa a ter muitos sintomas físicos que começam a limitar ela. Ela não consegue se concentrar, ela não consegue dormir, ela não consegue mais comer, ela começou a emagrecer, ela não consegue nem acordar porque ela nem dormiu. Então, ela fica exausta e aí pifou. Pifa. É nesse momento que ela chega pra mim. Aí, o que eu falo pra ela? Cara, não faz nada agora. Eu te peço, deixa eu cuidar de você. Porque é muito difícil aprender a receber. Né? Então, a gente está ali num lugar de ajudar o paciente a receber cuidado. Só que quem viveu uma vida inteira tendo que dar conta de tudo, e isso está muito pautado, tanto no lugar do masculino provedor, quanto no lugar do feminino que está em jornadas triplas, quádruplas, quíntuplas de trabalho, né? Porque a mulher tem muitos papéis na sociedade. Então, a gente está tão sempre pressionado a fazer pelo outro e servir, e fazer e servir, que ninguém entendeu ainda que virar adulto de verdade é aprender a cuidar de si primeiro, depois cuidar do outro, né? Então, a falta de autocuidado, muito pautada no capitalismo, onde eu tenho que produzir muito, trabalhar muito, fazer muito, e não dá tempo de eu fazer mais nada, além de trabalhar e cuidar da casa, fazer as coisas, não sei o quê, faz você se desconectar de você mesma num âmbito tão profundo que muitas mulheres chegam para mim e falam, eu não sei mais nem o que eu estou fazendo aqui, eu estou no automático 100%, pelo amor de Deus. E muitas dessas mulheres eu falo, a gente vai precisar de 90 dias de início de afastamento. E elas falam do fundo do coração, elas dizem, eu não consigo. Se eu parar 90 dias, primeiro que eu não sei o que fazer parada, eu nunca parei na minha vida, eu não sei como é que faz isso, e se eu parar, eu vou me sentir mais culpada ainda, porque eu vou achar que eu não estou sendo uma boa funcionária, e esse é um dos sintomas de esgotamento, é quando o seu senso de valor, ele está totalmente pautado no seu trabalho, né? Então, você nunca construiu um senso de valor pessoal, você constrói o seu valor pautado na sua profissão, e aí eu estou falando sobre os meus 2 burnouts nesse momento. Eu nem tô me identificando, eu tô fazendo careta aqui, assim, é só por, sei lá, tava pensando em outra coisa, não tem nada a ver com a minha vida. Meu Não, Deus. e você sabe o que é pior? Quando você empreende e você é teu chefe, você é teu funcionário, você é quem manda na porra toda, mas ao mesmo tempo é você quem se cobra demais. Sim. Então eu já tive nesse lugar. Vou contar aqui, acho que eu nunca falei isso. No final do ano passado, quando a gente estava montando esse projeto, a gente veio de uma jornada assim de muitas coisas também que tinham até, entre aspas, não saído como planejado. A gente chegou a ser sócio de outros negócios que não foram muito legais. Sim. Tivemos uns desafios, vamos por assim, né? Financeiros né? Crises com negócios frustrados. Sim. E depois disso a gente acabou montando os apartamentos Zen, que depois vou apresentar aqui pra gente. E o que aconteceu? A gente veio assim, sabe, numa sequência de muito trabalho, de muita dedicação e fazendo um monte de coisa. E quando eu me vi montando aqui essa sede, quando eu me vi no final do ano passado, né, a gente, nossa, ir planejando e fazendo isso, queria já ter inaugurado, porque eu queria inaugurar ela antes, né, no final do ano passado, e tanta coisa acontecendo, eu me vi nesse estado de esgotamento, onde eu estava eu mesma me julgando tanto, me cobrando tanto, que eu não conseguiria ver valor se eu não estivesse entregando. E foi aí que veio uma crise existencial profunda, mas obviamente que com muitos recursos, com tudo que eu exato. estudo e também Sim. ensino e acesso e, né, todas as ferramentas que hoje eu me uso, porque eu seria muito incongruente se eu não usasse em mim primeiro Claro. o que eu ensino para o outro. Claro. Então, foi aí que eu me joguei nos processos e marquei várias coisas e me dei esse tempo. Terapêuticos, Eu né? surtei, literalmente. Poucas pessoas acompanharam isso, porque é óbvio que quando a gente surta, a gente não vai pra rede social. Claro. Então, assim, eu surtei no final do ano passado e falei, eu estou me dando férias. Sim.
Eu estou me dando férias dessa autocobrança. Estou me dando férias dessa autoexigência excessiva, aonde eu fiz todo um planejamento de alguma coisa, eu já queria ter entregado tudo, já queria que tudo estivesse pronto, tudo estivesse perfeito. Peraí, Aí que eu me dei conta que eu estava nesse lugar da produção, da produtividade, no sentido de como é flow, o perigo do burnout, ele tá no que você ama fazer. Total. Porque você não passa um tempão pensando e fazendo e criando e inventando no trabalho que você não gosta. Total. Então, assim, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, porque você só vai exceder, perder a mão e passar do tempo fazendo um negócio que você adora, fazendo um negócio que já é leve para você fazer. E é isso que muita gente não sabe, porque a pessoa associa burnout, né, a, sei lá, jornadas de trabalho, né, em países que tem trabalho quase escravo. Não, O não. O empreender. burnout, ele vem muitas vezes nos empreendedores, nos empresários que eu conheço, Sim, que são apaixonados pelo negócio, total. que são loucos pela profissão, pelo que fazem. Então, exceder nesse lugar é muito fácil. E eu me vi nesse lugar no final do ano passado. Total. E foi muito impressionante porque eu consegui me perceber. Pô, eu trabalho com isso também. Eu trabalho falando para as pessoas perceber o que o teu corpo está dizendo. Total. E algumas ferramentas como a linguagem do corpo egípcia, né, que hoje é um recurso que eu uso muito, é até interessante porque os antigos médicos no Egito, né, nessa primeira civilização ali, eram pessoas que eram considerados divindades. Por quê? Porque olhavam o ser humano como um todo. Olhavam o ser humano em todos os corpos. Sim. E um pouco do que você trouxe é sobre isso. É sobre ver que aquele ser tem alma, tem espírito. Não é só um corpo físico que está apresentando um sintoma. Tem uma dor em outros lugares que não são mensuráveis. São lugares onde uma máquina não consegue, né, tirar ali uma informação. Né? Não dá para fazer uma ressonância da alma. Não dá para fazer uma ressonância do espírito dessa pessoa que está em dor, em trauma. Né? Então, tem outros corpos que precisam ser olhados além do físico. E parando assim para olhar com um olhar espiritual, assim, a gente nem é corpo, né? Porque a gente é átomo e átomo nem é matéria. Exatamente. Então a gente é vibração. A gente só está é se energia. vestindo desse corpo. A gente é energia. Então qual é a energia hoje que você alimenta dentro de você? E quando eu digo energia, eu sempre mostro uma escala para os meus pacientes, que é a escala energética das vibrações, e cada emoção tem uma energia. Então, a energia mais baixa que existe, gente, é a energia da vergonha. Então, como é que você vai empreender sentindo vergonha de você, da sua história? Vergonha é muito baixa, não, né? é A muito frequência da vergonha. baixa. E depois vem a culpa, e depois vem o medo, depois vem a apatia, aquele lugar onde você fala, ai, tanto faz existir como não existir, que coisa chata essa existência. E aí você vai pra raiva, aí você vai, sabe? A culpa é uma das coisas que eu mais atendo. Eu também. A culpa é um negócio que realmente a maioria das pessoas hoje está vibrando na culpa. Mas por que essa culpa? É justamente por conta dessa construção social que foi feita. Do certo e do errado. Do certo e do errado, dessa dualidade que exige tanto da gente. Então, como a gente não dá conta de atender a determinada coisa estabelecida, a gente vai para essa frequência baixíssima que é da culpa. E eu diria também que pela falta de estrutura emocional, pela falta de bem-estar emocional. Porque se eu confio em mim, e se eu confio no que eu faço, e se eu confio em quem eu sou, e se eu não me julgo por errar, porque eu já entendi que eu sou um ser errante e eu acolho os meus erros e eu acolho os meus deslizes, eu não vou sentir culpa. Então, é sobre ter saúde mental, mais uma vez, né? Então, assim, a psiquiatria, ela é um tabu ainda hoje em dia, porque ela é vista como uma ciência médica que trabalha com remédio, diagnóstico, eu vou dopar você, e aí você vai ficar tomando remédio para dormir o resto da vida. Na verdade, a gente tem que entender que a psiquiatria ela existe enquanto ciência médica desde 1950 apenas. Então, para pensar, 1950 até 2000 foram 50 anos e agora foram mais 20, não tem nem 80 anos de ciência.
E até 1980, ali 90, a gente ainda estava no início dos testes com os remédios e a gente nem entendia muito de remédio, nem existia ainda residência de psiquiatria no Brasil. E aí a gente não sabia nem o que fazer com esses remédios. Então, hoje em dia, a gente está tendo que limpar muita bagunça que ficou dos últimos 20, 30 anos, né, de uma psiquiatria que estava se descobrindo. Então, agora, a gente faz uma psiquiatria mais limpa. Tipo assim, calma, não, eu não vou colocar muito remédio. Eu só preciso que você tenha funcionalidade. Eu preciso que você durma, que você consiga acordar e que você consiga ir lá trabalhar e que você não tenha crise de ansiedade de 15 em 15 minutos ou que você não engorde 30 quilos na cama porque você está depressivo ou então que você não fique usando maconha de manhã, de tarde, de noite. Porque às vezes a maconha é o quê? Senão o álcool, a maconha e o sexo e os jogos agora, os Compulsivos, compras jogos. É a compulsivas. compulsão, porque todo excesso fala de uma falta. Então, o que está me faltando? Né? E o que está faltando de verdade, gente, na humanidade, na sociedade? Consciência de quem eu sou. Conexão espiritual. Conexão espiritual, porque quando eu vou para o espírito, quando eu vou para esse lugar profundo dessa conexão com Deus, eu falo, já é tudo já é, o jeito que está aqui. Não me falta nada. Não me falta nada, era essas lições, era para eu estar aqui nessa mesa, é aqui agora, né? Então a gente volta para o presente, né? Então a meditação, a yoga para mim foi assim o meu maior remédio da minha vida, porque ela me trouxe para aqui agora. Eu tenho uma mente ansiosa, eu tenho uma mente inquieta, né? Então agora eu estou fazendo uma pós-graduação em neurodivergência, que é o que a gente está conversando muito hoje em dia, né? Sobre o autismo, sobre a superdotação, sobre o TDAH e o autismo, principalmente em adultos que não foram diagnosticados na infância, que é autismo geralmente nível 1 de suporte, onde eu tenho um jeito de ser que todo mundo achava que eu era porque eu era estranha, mas na verdade eu tenho um diagnóstico que eu nem sabia. Então os diagnósticos hoje, eles são muito mais utilizados para trazer condução. Você vai, olha, lê por aqui, que é mais ou menos isso aqui que você está vivendo. Não é um rótulo, é uma condução, é um auxílio, é um lugar, inclusive, onde os pacientes se sentem pertencentes. Ele fala, caraca, eu estou me entendendo agora, sabe? Então, gente, vamos com mais... Eu queria muito que esse podcast hoje, né, trouxesse clareza mental para as pessoas entenderem a psiquiatria, para além de um olhar rígido, conservador, de tabu, que vocês realmente possam ouvir esse podcast e quebrar alguns pré-conceitos, né, sobre a psiquiatria, e espero que, assim, essa é a minha missão de vida. Que linda, gente. Meu Deus, que delícia. E você trouxe tanto conteúdo já, você já achou... expandiu já o cabeção da gente que está aqui te ouvindo, porque assim, você fala de um lugar de tanto amor, de tanta beleza e tanta paixão pelo que você faz, Sim. que é muito bonito. Eu desejo que tenham milhões de você no mundo. Amém, amiga. Sou muito grata, assim, muito grata. E você está arrasando, assim, porque isso é muito inspirador, sabe? E eu espero que realmente as pessoas possam despertar. Uma das funções do nosso podcast é essa expansão, é tirar as pessoas das limitações da ignorância. Sim. Porque é justamente o não conhecimento que faz a gente ter o preconceito, né? Aquele conceitinho pequenininho, limitadinho que a gente tinha porque alguém falou em algum momento, Sim. porque ouviu, por causa de uma crença. Então aqui a gente vem desmistificar muita coisa. E assim, nossa, que delícia, eu ficaria te ouvindo de verdade, por horas e horas. Não faltarão oportunidades. Facilmente. Então, assim, portas abertas aqui desse podcast para você trazer mais conhecimento pra gente. Amém, amiga. Porque, olha, é incrível. Sim, é incrível. sim. E é necessário falar sobre isso. A gente está num momento que é preciso falar sobre isso. E para mim é uma cura ancestral, né? Eu poder honrar minha avó, que acabou perdendo a própria vida por não ter assistência médica. Porque às vezes você não está precisando só de uma assistência psicológica, às vezes você não está precisando só, sabe, de um retiro, às vezes você está precisando mesmo, porque às vezes as pessoas confundem muito espiritualidade com consciência emocional, e eu vejo que elas buscam muito espiritualidade, mas elas estão totalmente desequilibradas emocionalmente. Então a gente precisa entender a diferença entre o que é a minha emoção
e o que é a minha espiritualidade, né? Porque essa consciência do divino, essa consciência de Deus, esse buscar do amor é algo muito lindo, mas eu preciso saber lidar com a raiva, eu preciso saber lidar com a angústia, eu preciso saber lidar com o medo, eu preciso saber lidar. E isso aqui, né, é algo que às vezes as pessoas falam, não, mas Deus vai curar, Deus, eu vou para a igreja. Eu digo, gente, calma, isso aqui é espiritualidade. O, o padre não vai te ensinar, olha, eu vou te ajudar aqui, como que você vai lidar com a sua raiva e por que que ela nasceu, como é que a gente olha para ela, como é que a gente vai ajustar, como é que você pode não explodir, como é que você pode, sabe? Então, é um outro lugar, né? Então, que a gente possa ter essa consciência de que o seu cuidado com a sua saúde mental, com a sua vida emocional, ela vai intensificar e facilitar a sua caminhada espiritual, né? Então, que a gente possa unir tudo isso, né? Unir religião, ciência, espiritualidade, tudo, porque tá tudo tá tudo integrado. São integrado. só outros pontos do mesmo lugar, né? São outras formas de ver a mesma coisa. Totalmente. Todos querendo te levar para um lugar de expansão e de evolução enquanto ser. Então, que a gente possa, né, utilizar das ferramentas necessárias naquele momento. Perfeito. E se for uma hora que precisa de remédio, a gente vai utilizar remédio, né? E na hora que precisar dar alta, a gente vai dar alta. E Perfeito. o paciente... E eu tenho muitas altas, Ai, sabe? que delícia. É lindo ver. Porque eu costumo dizer que um acompanhamento psiquiátrico é uma mudança de vida por completo, porque você entra sem saúde mental e você sai com amor próprio. Eu tô Ai, que sentindo coisa isso. linda. Gente, eu juro, eu nunca tive saúde mental. Ai, meu Deus. Que coisa boa. E agora eu sinto assim, cara, eu tenho amor próprio, É eu tenho possível, autoestima. né? É possível. É possível. É possível você aprender a se amar, é possível você gostar de você, é possível, sabe? É possível você sair do medo que te paralisa, é possível você sair da comparação, é possível você sair do desespero, é possível você se enxergar de um outro lugar. Você só precisa mudar o seu olhar, a sua ótica. E a gente precisa mudar a perspectiva, e isso exige mudanças, às vezes, de referências. Então, as referências que você teve na infância e adolescência talvez não eram tão saudáveis emocionalmente, porque nem se falava em psicologia naquela época dos nossos pais. Então, quem está construindo mesmo essa base emocional somos nós. Então, nós vamos precisar de novas referências. Perfeito. E quem são essas novas referências? Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que muitas vezes estão estudando isso para aprender a estruturar isso. Então, o que eu estou fazendo na minha família e na minha vida, se não estruturando emocionalmente quem eu sou? E também acabo que levo isso para minha casa, para meus amigos, para todo mundo, e levo isso para o meu pai, levo isso para minha mãe, levo isso e curando aquilo que minha avó não pôde ter, né? Então, que a gente possa olhar isso como eu vejo isso como uma evolução humanitária mesmo, Perfeito, assim. Porque, perfeito. cara, a gente pode falar sobre emoção agora, amiga. Que isso coisa é muito boa, bom. que libertador, né? A gente poder Muito. se expressar. Olha a pisciana aqui falando. Mas olha, eu não vou deixar você sair daqui sem responder essa pergunta. Ai, meu Deus. O que é sucesso consciente para você? Ter bem-estar emocional e ter bem-estar material. Uau! Né? Então, eu vou estar no meu bem-estar emocional e eu vou entender que eu posso também estar no meu bem-estar material aqui na Terra, porque eu percebo também que muitas vezes, quando a gente está na busca espiritual, a gente nega a matéria. Eu vivi isso, né? Então, hoje, o que é um sucesso para mim? É eu ter bem-estar. E aí, esse bem-estar, ele é emocional e ele é espiritual e ele é material aqui do conforto, porque nós nascemos para a abundância e para a vida, e a gente tem que se conectar com essa frequência de amor e abundância. Só que quem não tem saúde mental não consegue, porque fica no medo, na escassez, no desespero. Então, assim, sucesso consciente é você buscar sua saúde mental para construir a sua existência, servir a humanidade, receber de volta isso e tá sempre evoluindo e expandindo quem você é no amorzinho. Faz amor. Meu Deus, gente, ela arrasou demais. Nós já precisamos encerrar aqui, porque assim,
A gente ficaria 200 horas conversando, eu já vi. Vamos ter que fazer vários módulos desse Sim, papo, porque tem muito assunto delícia pra gente compartilhar. sim. E a gente sempre termina celebrando aqui, tá? Claro, Aqui a claro. gente Tchá, tchá, gosta tchá, de tchá, celebrar, tchá, porque a tchá, vida é tchá, tchá. isso, né? A gente tem que celebrar esses encontros, essas conexões. A gente tem que celebrar essa liberdade de poder falar. Sim. Essa liberdade de poder levar essa mensagem para mais pessoas. E aqui a gente tem, assim, um jeitinho especial de celebrar, Ah, é? que é fazendo um brinde Hum. com a melhor kombucha do Brasil. Ah, muito bem. Pois é, aqui é a Bubble Bliss, que é uma kombucha que já foi premiada. Ela traz saúde em forma de bebida. Muito bem. Ela traz, assim, toda essa... Sabe essas bolinhas de alegria? Ela traz isso para nossa vida, gente. Uma coisa delícia. maravilhosa. E eu quero agradecer demais, demais, todo mundo que está nos ajudando aqui nos bastidores. Sim. Equipe da Hillman Filmes. O Nicolas, querido, que acompanhou nossa fofo. maratona de gravações hoje, que foi linda, ó. Hillman Filmes, nossos parceiros aqui de gravação do estúdio. E também, gente, eles fazem eventos, fazem muitas coisas lindas. Eu gostaria também, gente, de aproveitar rapidamente. Posso Vamos abrir? abrindo, vamos servindo e vamos celebrar. brindando, vamos Uau. celebrar. Quero agradecer também o patrocínio oficial aqui desse podcast, que é dos Apartamentos Zen, né? @apto.zen. Esses são apartamentos que são energeticamente alinhados para você, inclusive, Com feng shui. ter mais saúde mental. Claro. E ter mais desfrute da vida. Conheça os Apartamentos Zen. Nosso parceiro que serviu essa água maravilhosa pra gente, Aqualive. Recomendo, gente. Olha, Até a essa água aqui é cumbuca diferente, de barro. gente. Não, é outro nível, assim. Então, também agradecendo a Aqualive. E a Mata, gente. Superfoods. Não pode brindar. Meio dos bebês sem também. brindar dá azar. Primeiro, deixa eu falar da Mata. Fala. Mata Superfoods, gente. Alimentos que vêm da Amazônia para nutrir corpo, mente, alma Que e legal. espírito. Tá? Então, também super recomendo. Então, nós vamos agora fazer o nosso brinde de fechamento, Brinde, Deusa, que amiga. foi um prazer inenarrável estar contigo. Muito obrigada sério. pela convite. Amei. Saúde mental para Saúde todos. nós. É isso, É gostou? isso. É de gengibre, muito boa. Com hibisco. Essa é perfeita. A cor, não é um luxo? Gratidão, gente. Gratidão para quem nos tchau. acompanhou até aqui. E até a próxima conexão do Sucesso Consciente.